Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo, onde nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a reencarnação. Nos vídeos anteriores, nós procuramos discernir a diferença entre reencarnação e ressurreição. Depois, nós vimos que reencarnação não é coisa do espiritismo, é uma ideia milenar. No vídeo seguinte, nós vimos que o número de reencarnações depende do empenho do espírito, que ele atravessa todo um processo bastante longo, mas que pode ser diminuído a partir do seu empenho no sentido de se melhorar. Então ele sai do estado de barbárie ao estado de espírito puro. E na condição de espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. Isso dura milhões de anos, mas um dia o espírito deixa de reencarnar. Hoje nós vamos aprofundar esse estudo abordando o aspecto científico do tema. Para tanto, nós vamos lançar mão de um texto, melhor dizendo, do Humberto Ferreira, que ele diz o seguinte: a reencarnação é uma lei universal que atinge a todos os homens no sentido de seres humanos. Como fato, pode ser estudado cientificamente, o que vem sendo feito desde o início deste século. Ele está escrevendo no século XX, Então, desde o início do século XX, a reencarnação já vem sendo estudada. Tanto pesquisadores vinculados à parapsicologia como outros independentes vêm estudando esse tema apaixonante. Entre os cientistas que deram contribuição importante neste campo, citamos o professor Stevenson. O professor Stevenson é doutor em medicina e professor de psiquiatria na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele publicou nas edições de abril e julho, de 1960, do jornal da Associação Americana de Pesquisas Científicas, ele publicou. O professor Stevenson é doutor em medicina e professor de psiquiatria na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele publicou nas edições de abril e julho de 1960 do Jornal da Associação Americana de Pesquisas Psíquicas o artigo A Evidência da Sobrevivência baseada na lembrança de encarnações anteriores. Continua o Humberto Ferreira. A partir dessa publicação, ele passou a viajar por diversas regiões do nosso planeta, investigando casos de recordações de vidas passadas. Depois de estudar algumas centenas de casos, não foram dezenas, foram centenas de casos, o Dr. Stevenson publicou em 1966 o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, que foi traduzido para o português pela editora Difusão Cultural, que foi traduzido para o português pela editora Difusora Cultural. Segundo declara na introdução, o professor Stevenson tinha catalogado em seu arquivo 600 casos de memória extracerebral, como costumam ser designados tecnicamente. Ou seja, a reencarnação costuma ser designada como memória extracerebral. Publicações recentes, continua o Humberto Ferreira, informam que já existem catalogados pelos vários pesquisadores mais de 3.000 casos de pessoas que se recordaram de existências passadas, principalmente crianças. Um material muito rico para aprofundados estudos.
A metodologia empregada nesse tipo de investigação apresenta algumas variações, mas, de modo geral, consiste em checar os dados relatados pelas crianças ou adultos que se recordam de encarnação passada com o uso da vida da pessoa que dizem ter sido elas. O que ele está dizendo aqui? As crianças ou os adultos relatam: olha, eu fui fulano de tal, dá todos os dados. Isso não basta. Aí o pesquisador vai verificar em loco se o que as pessoas contam condiz com a realidade. É isso que o Humberto Ferreira está dizendo. Aí o Humberto Ferreira continua dizendo o seguinte: num dos casos estudados pelo professor Stevenson, ele acompanhou pessoalmente a primeira visita de um menino indiano a uma aldeia onde dizia ficar a sua residência. O garoto identificou a rua, a casa, as pessoas cujas fotografias estavam penduradas na parede, além de vários outros detalhes. O estudo da personalidade é de um valor inestimável. A este respeito, afirmou o Dr. Stevenson, a identificação dessas crianças com a personalidade anterior parece-me um dos mais importantes aspectos desses casos. Olha que interessante aqui, né? Então, essas crianças têm jeitos de ser, de pensar, de se comportar, né? Parecido com o uso daquelas pessoas que elas dizem ter sido a sua reencarnação. E aí o Dr. Stevenson diz que isso é de um valor inestimável. Aí continua o Humberto Ferreira. As informações sobre o tema são muito vastas. Nossa intenção é apenas ferir de leve o assunto. Carl Miller, em seu livro Reencarnação Baseada em Fatos, publicada pela editora Edicel, apresenta no final extensa bibliografia que poderá ser usada pelos interessados para um estudo mais aprofundado. A reencarnação é um fato e pode ser investigada cientificamente. E aqui eu vou trazer também que mais recentemente, em 2017, pelo menos essa é a data do artigo, numa conferência proferida pelo professor americano Robert Almeder, titular de filosofia na Georgia State University, em que o anfiteatro do Centro de Ciências da Universidade de Juiz de Fora ficou lotado. O Almeder apresenta uma perspectiva desligada de religiões, e apresenta a questão da reencarnação baseada em evidências. Dentre essas evidências, ele cita as marcas de nascença. Essas marcas podem indicar uma causa de morte em vida pregressa, além de habilidades não compatíveis com a vivência atual, ou seja, crianças que apresentam habilidades que o meio onde elas vivem, a família da qual elas provêm, não apresenta aquelas condições para que elas demonstrem a virtuosidade que elas demonstram, né? Isso a gente vê, por exemplo, com crianças que, muito pequenininhas, são capazes de tocar instrumentos musicais, fazem pinturas magníficas. E assim, aí pode dizer, não, mas a família era de virtuosos. Muitas vezes não. Então é sobre essas crianças que o Dr. Almeder está se referindo. A gente também cita aqui o caso do Divaldo Pereira Franco, que ele narra que desde muito pequeno ele era perseguido por um espírito que o odiava, então era um espírito obsessor. E esse espírito, de vez em quando, aparecia para ele com uma feição muito dura que o assustava. Mas de vez em quando esse espírito dava uma trégua para ele. E o Divaldo, ele fundou
a mansão do caminho, né, juntamente com outros espíritos companheiros dele. Essa mansão do caminho é uma obra benemérita de grande proporção, que faz o bem de uma forma assim admirável. Ela fica na Bahia. Muito bem. Na mansão do caminho, o Divaldo adotou muitas crianças, muitas delas deixadas na porta da mansão. Uma ocasião, um bebê recém-nascido foi deixado numa caixa de sapato e foi levado então para o Divaldo, que pegou a criança no colo, a embalou, e nisso aparece o tal espírito obsessor que pergunta para o Divaldo: você vai amar esta criança? E utilizou assim palavras muito rudes para se referir a esse bebê. E o Divaldo falou assim: mas é claro que vou, você não me conhece? Você me segue há tantos anos e não sabe que eu cuido e amo todas essas crianças? E daí ele conta, tem vários detalhes aí nessa história, mas vamos ficar por aqui. Ele conta que o espírito, nesse momento, se desarma. E ele diz assim para o Divaldo: pois muito bem, da agora em diante eu vou procurar te amar, porque esta criança foi minha mãe numa reencarnação passada. Então está aqui, né, um depoimento de um espírito que, como espírito, mostra a sobrevivência da alma, mas que a mãe dele mostra também a reencarnação, no momento em que ele fala que aquele bebê era a reencarnação da mãe dele. São muitos os casos, né, de reencarnação que a gente ouve falar. São muitos os casos de reencarnação. Bom, então a reencarnação é um fato e pode ser investigada cientificamente. Antes de negá-la, porque muitas pessoas ainda negam a reencarnação, qualquer pessoa, por mais cética que seja, ou seja, por menos que acredite, por princípio de fidelidade à verdade, quer dizer, não apenas negue, vá verificar se aquilo é verdade ou não. Veja que o Humberto Ferreira não está falando para a gente engolir que a reencarnação existe. Vai verificar, vai estudar. Então ele diz, por princípio de fidelidade à verdade, ele deve estudá-la. Para isso, há um rico material disponível. Bom, nós vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, compartilhem, façam comentários, que isso é muito importante para mim. E se desejarem, se inscrevam no canal. Vou ficar muito feliz com isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.